Nessa aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio, eu vou fazer a revisão da avaliação que foi realizada durante a primeira etapa. Essa aula está dividida em duas partes, então na primeira parte eu vou fazer a revisão das questões 1 a 6, que são questões objetivas. O conteúdo da avaliação ele faz parte do volume 1 do Sistema de Ensino Positivo e ele está compreendido pelas páginas 4 a 21. A questão 1 tem o seguinte enunciado. A geografia pode ser definida como uma ciência que estuda, descreve e analisa os fenômenos geográficos, buscando, com isso, uma melhor compreensão dos diferentes aspectos do planeta. Porém, outras ciências também podem se ocupar de objetos semelhantes aos analisados pela geografia. O que difere a abordagem geográfica da realizada por outras ciências e lhe confere especificidade, no entanto, está relacionada. São 5 alternativas e vocês devem fazer a melhor opção pela alternativa que está relacionada ao que difere a geografia de outras ciências, ou seja, aquilo que é específico à geografia. Então, a alternativa A diz que isso está relacionado à utilização de mapas e imagens de satélite. Essa é uma alternativa incorreta, já que os mapas e imagens de satélite são muito utilizados pela ciência geográfica. Inclusive, a cartografia é uma área própria da geografia. No entanto, muitas outras ciências também se ocupam de estudar o seu objeto de estudo a partir de mapas e imagens de satélite. Portanto, essa é uma ferramenta muito utilizada pela geografia, mas não lhe confere especificidade. A alternativa B diz que isso está relacionado a uma análise pormenorizada dos fenômenos políticos. A geografia muitas vezes realiza análises pormenorizadas de determinados fenômenos políticos, sempre situados a determinados conceitos, a determinados conjuntos de aplicações geográficos. No entanto, isso também não é uma especificidade da geografia, muito menos da geografia política, que há uma disciplina dentro da própria geografia, já que outras ciências, como ciência política, sociologia, filosofia e ciências econômicas, também se ocupam de fenômenos políticos. Portanto, essa é uma alternativa também incorreta. A alternativa C diz que isso está relacionado a uma abordagem ambiental aprofundada dos fenômenos. A geografia realiza também esse tipo de abordagem, mas isso não é exclusivo a ela. Inclusive, muitas outras disciplinas associadas ao campo de ciências biológicas ou ecologia trabalham isso da mesma forma. Portanto, também é uma alternativa incorreta. Já a alternativa D diz que isso está relacionado à análise da distribuição espacial dos fenômenos. E é essa a alternativa correta, já que o que confere especificidade à geografia é justamente estudar os fenômenos geográficos a partir da sua distribuição espacial. Então, esta é a alternativa correta da questão. Porém, deve-se analisar todas as alternativas para que se chegue a uma conclusão precisa. Então, a alternativa E diz que isso está relacionado à aplicação de análise estatística. Também incorreto, já que a estatística deriva das ciências matemáticas e é também uma ferramenta utilizada pela geografia e diversas outras ciências. Portanto, alternativa correta, alternativa D. A questão 2 diz o seguinte: considerando a geografia como uma ciência multi- e interdisciplinar, torna-se necessária a compreensão de que a análise dos fenômenos geográficos compreende uma gama de conhecimentos, o que implica no estudo de elementos complexos e interrelacionados, tais como, ou seja, dentre 5 afirmações, você vai avaliar cada afirmação e analisar se cada uma delas corresponde ou não a objetos de estudos da geografia. Então, a primeira afirmação diz que a produção de alimentos e a sua distribuição em relação a diferentes populações. Sim, a geografia trabalha esse tipo de estudo. Então, a partir de análise sobre a distribuição e a produção de alimentos e como isso está distribuído, ou seja, veja que a afirmação implica uma distribuição espacial, uma espacialidade, o que já é um indício de que se trata de uma afirmação correta associada à geografia. Então, sim, essa é uma alternativa correta. A afirmação 2 diz que a busca por novos medicamentos a partir da produção de compostos sintéticos.
Não, isso não é um objeto de estudo da geografia, não se trata de um fenômeno geográfico, já que esta afirmação está muito relacionada às ciências farmacêuticas e às ciências médicas, portanto, não é um objeto de estudo relacionado à geografia. A afirmação 3 diz que as diferentes expressões da vegetação associadas ao clima. Sim, isto sim compreende um fenômeno geográfico. Veja que também aqui há uma dedução a partir de distribuição espacial, ou seja, como a vegetação se expressa associada ao clima. Quer dizer que climas diferentes condicionam diferentes tipos de vegetação, ou seja, é uma distribuição espacial, uma distribuição geográfica da vegetação associada ao clima. Então, este é sim um objeto de estudo da geografia. A afirmação 4 diz que o letramento de crianças com base em novos métodos de ensino. Não, apesar de muitas vezes a geografia estar relacionada à ciência da educação, isso não faz parte do objeto de estudo, do conjunto de estudos ao qual a geografia se ocupa. Portanto, essa é uma afirmação associada à pedagogia e não à geografia. E a afirmação 5, que diz que mudanças no padrão de habitação associadas ao desenvolvimento econômico. Ou seja, mudanças no padrão de habitação. Quer dizer, diferentes regiões têm padrões diferentes de habitação associadas ao desenvolvimento econômico. Então, sim, uma afirmação correta que compreende um objeto de estudo, ou seja, um fenômeno geográfico. Então, a questão pede que, com base nas afirmações que foram apresentadas, deve-se assinalar a alternativa que contempla 3 fenômenos estudados pela geografia. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, que abriga as afirmações 1, 3 e 4. A questão 3 diz: a evolução do conhecimento geográfico passa por 2 importantes períodos na história da humanidade. Em relação a esses períodos, pode-se afirmar que: primeira afirmação, eles podem ser contextualizados a partir do fim da Idade Média e a partir da Guerra Fria. Sim, são esses os 2 marcos históricos onde se contextualiza os grandes avanços de determinadas ciências que, por sua vez, permitiram avanço da ciência geográfica. Então, essa é uma afirmação correta. A afirmação 2 também é uma afirmação correta, que diz que no primeiro período ocorreram avanços a partir da descoberta de novos continentes. Então, esse é um período associado às grandes navegações, enquanto no segundo ocorreram avanços sobre o mundo externo ao planeta, ou seja, um período histórico associado à corrida espacial. Então, sim, a afirmação 2 é uma afirmação correta. A afirmação 3 diz que o etnocentrismo foi característica marcante do primeiro período, enquanto o geocentrismo marcou o segundo período. Não, o etnocentrismo ele está relacionado à antropologia, quando se diz que um determinado grupo étnico ou um determinado povo ou nação exerce algum tipo de supremacia, ou seja, há uma supervalorização de determinado grupo étnico em relação a outros. Então, este elemento não está associado a nenhum dos 2 períodos e caracteriza a afirmação como incorreta. A afirmação 4 diz que a mudança para o modelo heliocêntrico e a chegada do homem à Lua foram eventos marcantes do primeiro e do segundo período, respectivamente. Sim, correto. O primeiro, associado às grandes navegações, quando se deixou de acreditar que a Terra era o centro do universo, e o segundo, a chegada do homem à Lua, um dos grandes marcos da corrida espacial. E a afirmação 5 diz que ambos os períodos foram marcados pela descentralização econômica e de poder, sendo que muitas nações participaram diretamente das descobertas e desenvolvimento tecnológico ocorridos nos 2 períodos. Não, uma afirmação incorreta, já que o que ocorreu foi o oposto, foi a centralização. Então, no primeiro período, havia uma bipolarização e disputas entre Portugal e Espanha, e no segundo período, uma bipolarização e disputas entre Estados Unidos e União Soviética, o que caracteriza a afirmação como incorreta. Com isso, a questão pede que se marque
a alternativa que contém as afirmações corretas. Portanto, alternativa A, que compreende as afirmações 1, 2 e 4. A questão 4 possui o seguinte enunciado. Além do espaço geográfico, a análise geográfica se fundamenta em outros conceitos estruturantes que abordam, por exemplo, parcelas do espaço delimitadas em função de critérios específicos e de uma área de abrangência, com base em características que lhe conferem relativa homogeneidade, e porções do espaço definidas principalmente a partir do exercício formal ou informal de poder. Esse enunciado ele apresenta duas categorias, dois conceitos estruturantes da geografia. Então, o primeiro, que se associa a parcelas do espaço, onde critérios específicos e uma área de abrangência conferem a base das características que fornecem relativa homogeneidade a esse espaço geográfico. E o segundo conceito estruturante, que se refere a porções do espaço que são definidas principalmente a partir do exercício do poder, seja um poder formal ou poder informal. Então, a questão pede que se identifique esses dois conceitos estruturantes e se associe às características que são parte daqueles conceitos estruturantes vistos nas aulas teóricas. Portanto, a quais categorias correspondem esses dois conceitos? Então, alternativa A, território e lugar? Não, alternativa incorreta. Questão B, região e território. Esta é a alternativa correta. Região associado a características que conferem homogeneidade àquele espaço geográfico e território associado a características que exercem relação de poder sobre aquele espaço geográfico. Então, esta afirmação correta. Analisando as outras afirmações, região e paisagem, alternativa incorreta. Paisagem e território, alternativa incorreta. E paisagem e lugar, também alternativa incorreta. Portanto, os dois conceitos estruturantes apresentados pelo enunciado são os conceitos de região e de território. A questão 5 diz que, em relação ao movimento de rotação da Terra, pode-se afirmar que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol em um período de aproximadamente 24 horas? O movimento de rotação ele é realizado em aproximadamente 24 horas, mas não é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É o movimento em que a Terra realiza um giro em torno do seu próprio eixo. Portanto, essa afirmação é uma afirmação incorreta. A afirmação 2 diz que o movimento de rotação confere a sucessão entre os dias e as noites, influenciando as formas de vida na Terra. Se é um movimento que leva aproximadamente 24 horas para se completar, então é um movimento que confere a sucessão entre os dias e as noites. Portanto, é uma afirmação correta. A afirmação 3 também é uma afirmação correta, que associa o movimento de rotação da Terra à circulação dos ventos e à movimentação de correntes marítimas. Também uma afirmação correta. A alternativa 4 diz que, devido ao movimento de rotação, a duração dos dias e das noites varia ao longo do ano. É uma afirmação incorreta, já que isso está associado a outras causas. E a afirmação de número 5, que diz que o movimento de rotação confere a ocorrência das 4 estações do ano. Não, esse é um outro movimento estudado durante as aulas teóricas e não se associa ao movimento de rotação. Portanto, estão corretas as alternativas compreendidas por qual alternativa? Alternativa D, que abrange as afirmações 2 e 3. A questão 6 possui um enunciado que diz: as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, ocorrem em função do ciclo de incidência diferenciado de radiação solar sobre distintas áreas do planeta. Em suma, pode-se dizer que a ocorrência das diferentes estações está relacionada. Então, são 5 afirmações, as quais vocês vão analisar e verificar se estão corretamente relacionadas ao enunciado da questão ou não. Ou seja, se essas afirmações
correspondem às causas das 4 estações do ano. Então, a primeira diz que ela pode estar relacionada ao posicionamento da Terra no afélio e periélio. Alternativa incorreta, pois, como foi visto nas aulas teóricas, o posicionamento no afélio e periélio apenas condiciona uma maior intensidade de incidência de radiação solar no afélio, por estar mais próximo ao Sol em relação ao periélio. Mas isso não é suficiente para proporcionar a diferenciação nas estações, já que isso ocorre em função da incidência diferencial ao longo da superfície terrestre. Ou seja, são outros conceitos, outros movimentos que proporcionam essa variação, e não o posicionamento no afélio e periélio. A afirmação 2 diz que está associado ao movimento de rotação. Não, já que o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Ou seja, é o movimento que condiciona os dias e as noites, mas não as diferentes estações do ano. A afirmação 3 diz que isso está relacionado à inclinação do eixo da Terra. Sim, esse é um dos fatores que proporciona a incidência diferencial da radiação solar ao longo do ano. Portanto, afirmação correta. Como isso ocorre ao longo de aproximadamente 365 dias, isso também está associado ao movimento de translação. Então, é a associação das duas características, a inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação que proporcionam a diferenciação das estações do ano. Então, essas duas alternativas são corretas. E a afirmação 5, ao ciclo natural do Sol. Não, também uma alternativa incorreta. O Sol possui um ciclo natural, onde em determinados momentos, em questões de décadas, ele possui um ciclo menor, com a maior intensidade, uma variação na intensidade de radiação solar, e um ciclo maior ao longo de centenas e às vezes até milhares de anos. Mas isso não é um fator que condiciona a diferenciação das estações do ano, que está exclusivamente relacionada à inclinação do eixo da Terra e ao movimento de translação. Então, a questão pede que se marque a alternativa que abarque as afirmações corretas. Portanto, alternativa D, que abarca as afirmações 2 e 4, inclinação do eixo da Terra e movimento de translação. Então, nessa aula foi feita a revisão da primeira parte da avaliação realizada na primeira etapa. Então, a revisão foi feita a partir da análise das questões 1 a 6. E na próxima aula, a revisão vai continuar a partir da análise das questões 7 e 8, questões objetivas, e das questões 9 a 12, questões discursivas.